Só o corpo material da entidade viva indestrutível, imensurável e eterna está sujeito à destruição. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Antavantai medeha nityasyokta sharirina anashino prameyasya tasmadyudyasva Bharata. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 18. O corpo material é perecível por natureza. Tem gente que acha que não, né? Tem gente que acha que vai viver a vida inteira aí. Não vai ficar para semente, como dizem, né? O dito popular, né? Vai ficar para semente. O velho tá caindo aos pedaços, tá morrendo. Você viu, fulano morreu, né? Então, fulano morreu. E ele não vai morrer, né? Tem um fundo de verdade, porque nós almas nunca nascemos e nunca morremos, então a pessoa sente isso e, sem saber, da boca para fora fala, né? Fala e sente que não vai morrer, por quê? Não sabe que é alma, mas sente que é alma, sente que não vai morrer, porque nós, almas eternas, nunca morremos, nunca nascemos. Aí quando ocorre a morte do corpo, então parece que a gente morre, e quando a gente nasce de novo, parece que a gente nasce, né? Só parece, mas nós nem nascemos nem morremos, só trocamos de corpos. O corpo material é perecível por natureza, devia escrever nos carros, todo lugar, até roupa, escrever nas camisetas atrás, né, Bímola? Cuidado, transporte de perecível, porque pode perecer a qualquer momento, né? Então o corpo pode perecer a qualquer momento, ele é perecível por natureza. Ele pode parecer imediatamente, ele pode perecer, Bímola. Nossa, hoje está feio o negócio. Não, dormi bem, não dormi mal, não. Eu passei a noite em claro, inclusive eu passei a noite em claro. Eu esqueci a luz acesa. Tá, para com a palhaçada. Ele pode perecer imediatamente, o corpo, né? Ele pode perecer imediatamente ou depois de 100 anos. É uma questão de tempo. Se a pessoa fizer tudo certo nessa era de Kali Yuga, né? O corpo dura 100 anos. Nessa era de Kali Yuga, se fizer tudo certinho, vai durar no mínimo 100 anos o corpo. Que é o que está previsto, né? É a cota de vida que todo mundo normalmente tem, né? Se não tiver nenhum problema, se não tiver um karma muito brabo, né? Então a pessoa vai viver 100 anos. É o limite do corpo. Pode viver um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas, como fazemos tudo errado, vivemos aí menos, bem menos, né? Bem menos. Comendo carne, peixe e ovos, fazendo sexo ilícito, jogos de azar e se drogando, não vai durar 100 anos, nem a pau, né? Não há nenhuma possibilidade de mantê-lo indefinidamente? Mas os cientistas acham que congelando, sei lá, fazendo o que, vai conseguir prolongar a vida, né? Não vai. Não vai. Mas a alma transcendental é tão diminuta que não pode nem mesmo ser vista por um inimigo. O que dizer então de ser morta? Como se mencionou no verso anterior, ela, a alma eterna que somos nós, né? É tão pequena que ninguém pode ter uma ideia de como medir a sua dimensão. Nos Vedas tem, né? Aliás, a única escritura que fala o tamanho de nós, almas eternas, com todos os detalhes, as escrituras, são as escrituras, porque na verdade Veda é uma coisa só, né? Mas para o entendimento de todo mundo foi dividida em vários livros, vários pedaços. Assim, de ambos os pontos de vista, não há motivo para lamentação, porque a entidade viva não pode ser morta, como ela é, nem pode o corpo material, que não pode se manter a salvo em nenhuma extensão de tempo, ser protegido permanentemente.
A partícula diminuta do espírito total adquire este corpo material de acordo com o seu trabalho. Está vendo? A partícula diminuta do espírito total. Nós somos uma partícula do corpo de Deus, nós somos um pedacinho de Deus. E de acordo com o nosso karma, né, nosso trabalho, karma em português é trabalho. De acordo com o nosso trabalho bom ou mal, a gente adquire um corpo material. Ó, até rimou, você viu? De acordo com o nosso karma bom ou mal, adquirimos um corpo material. E aí a gente desfruta ou sofre, dependendo o nosso karma bom ou ruim. Se for um karma bom, desfruta. Se for um karma ruim, sofre mais. E por isso deve-se utilizar a observância dos princípios religiosos. Por quê? Porque se a gente observa as regras, regulações, na próxima vida a gente terá garantido uma forma de vida humana e vamos nos dar bem, né? Pelo menos materialmente, já que não nos liberamos, pelo menos vamos nos dar bem. Mais ou menos, né? Porque nascer de novo significa sofrer tudo de novo. Ficar 9 meses sendo queimado pelo fogo do estômago da mãe, sendo picado pelos vermes, nadando na própria urina e fezes, as belezas da gestação, né? As belezas do nascimento. O neném não está mexendo, ele está pulando, porque está sendo picado pelos vermes, né? Nos Vedanta Sutras, a entidade viva é qualificada como luz porque ela é parte e parcela da luz suprema, Krishna. Assim como a luz do sol mantém o universo inteiro, da mesma forma a luz da alma mantém este corpo material. Tão logo a alma transcendental, que somos nós, saia deste corpo material, o corpo começa a se decompor. Está vendo? Então, para quem come carne, peixe e ovos, né? Quando a alma sai do corpo já começa a decomposição. E não é nada bom comer alimentos em decomposição. Por isso que os postinhos, os hospitais estão cheios de doentes. Por quê? Comem coisa podre, coisas que decompostas, em putrefação. E aí vem as doenças, né? Todas as doenças, a origem é carne, peixe e ovos. A origem. E se você pegar o fio da meada, você sai lá. Porque não é só os alimentos em decomposição, é os pecados de ter matado também aqueles seres vivos. Tá, outros detalhes, tá bom, é cheio de detalhes, é uma ciência, né? A ciência transcendental do eu. Talemais fala menos, tá bom, Bimala, tão logo a alma transcendental saia deste corpo material, o corpo começa a se decompor. Portanto, é a alma transcendental, que somos nós, né? Que mantém este corpo. O corpo em si não é importante. Arjuna foi aconselhado a lutar e sacrificar o corpo material pela causa da religião. E Guerra Santa, né? Para quem não sabe, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho. Isso é Guerra Santa. E a Guerra Santa é para tirar os demônios do poder e pôr pessoas santas no poder. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que não tem Guerra Santa em lugar nenhum. Na época que tinha, né? Há 5 mil anos atrás tinha. Você vê que não é Guerra Santa. Se mata mulheres, crianças, velhos, e o motivo é a ambição do governante. Um governante querendo tomar o que o outro tem. E não tem nada de religioso, nada de santo. Tá, já parei de falar. Aquele que pensa que a entidade viva é a que mata ou é morta, não compreende. Aquele que tem conhecimento sabe que o eu não mata nem é morto. Quando uma entidade viva corporificada é ferida com armas mortais, deve-se saber que a entidade viva dentro do corpo não é morta. A alma transcendental é tão pequena que é impossível matá-la com qualquer arma material, como está evidente nos versos anteriores.
Na verdade, né, o capítulo 2 do Bhagavad Gita é o tratado completo e perfeito sobre nós, almas eternas, e sobre a alma suprema, a almona, Krishna, a alma suprema, a origem de tudo e de todos. Aquilo que os cientistas buscam, a origem de tudo e de todos, é Krishna, a alma suprema, a almona, o fogo e nós as fagulhinhas, o sol e nós as partículas de luz do sol, a mina de ouro e nós as partículas de ouro. Tampouco é a entidade viva passível de ser morta por causa de sua constituição transcendental. O que morre ou que se supõe que morra é unicamente o corpo. Isto, entretanto, não estimula absolutamente a matar o corpo. Krishna não permite que se mata nem uma formiga, né? À toa. É isso, Bimala? Então, imagina, né? Vai ter que prestar conta de tudo que você matou, conscientemente ou inconscientemente. Meu amigo. A criação de Deus é perfeita e completa, a justiça também. Tampouco a compreensão de que a entidade viva não morre estimula a matança de animais. Ixi, eu pulei aqui, Bimala, vou voltar aqui, você fica apavorando aí, ó. Então o que morre ou que se supõe que morra é unicamente o corpo. Isto, entretanto, não estimula absolutamente a matar o corpo. A injunção védica é: nunca cometa violência contra ninguém. Mahinsya Sarvabhutani, em português, nunca cometa violência contra ninguém. Tampouco a compreensão de que a entidade viva não morre estimula a matança de animais. Matar o corpo de alguém sem autoridade é abominável e punível pela lei do Estado, bem como pela lei do Senhor Krishna. Arjuna, porém, está sendo engajado em matar por um princípio religioso, não por mero capricho. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, abriu. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda os seus, chega rapidinho no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, onde você programar, né? E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Se você nos achar pela internet afora aí, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Já falei demais. Olhar na agenda. Tá bom, vamos olhar na agenda. Já estamos aí no final de semana, né? Então, fazer o convite novamente. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo.
Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Que mais, hein? Neste domingo, dia 20 de agosto, Raghunandana Thakur, que deu comida pessoalmente a Deus, faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado pelos devotos de Deus no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, né? Deixa eu tomar água aqui. Calma, Bimala, não é pressa não. Agora vai, hoje tá brabo, hein? É a seca. É chuva demais, frio demais, seca demais, calor demais, é tudo demais, né? Tudo descontrolado. Por quê? É isso aí, né? Estão destruindo o mundo, destruindo a natureza, e é isso aí que a gente colhe, né? Seca demais, chuva demais, frio demais, calor demais. Não ficar divagando, não mudar de assunto, tá bom. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Raghunandana Thakur. Estando fora por um chamado médico, Mukunda Dasa certa vez pediu a seu jovem filho, Sri Raghunandana Thakur, para oferecer alimentos à forma de Deus no altar Gopinatha. Raghunandana preparou tudo a tempo, cuidadosamente e com grande devoção. Quando foi oferecer os alimentos a Deus, lembrou da ordem de seu pai: certifique-se de que a forma de Deus no altar coma. Tocando o sininho, o menino singelamente disse para a forma de Deus Gopinatha no altar: coma, coma, coma. E Raghunandana começou a chorar quando viu o alimento intocado permanecendo no prato de Deus. Temia a ira de seu pai por sua incapacidade de fazer a forma de Deus comer. Gopinatha não pôde resistir à intensa devoção da criança. Assim, o senhor Gopinatha no altar comeu tudo o que havia no prato, não deixando restos. Ao retornar, Mukunda pediu o alimento oferecido a Gopinatha, à forma de Deus, no altar. Raghunandana disse que Deus comeu tudo. Espantado, Mukunda falou para o seu filho fazer outra oferenda. De um local escondido, Mukunda observou em total espanto, enquanto Raghunandana oferecia um doce a Gopinatha no altar. Mas o senhor Gopinatha só comeu metade do doce. Mukunda entendeu que a deidade só aceitou metade porque estava cheio por ter comido a oferenda do almoço. Engasgado pela divina emoção em apreciação por seu filho ser um devoto puro de Deus, Mukunda abraçou Raghunandana. Mais tarde, em Jagannatha Puri, o senhor Gauranga amorosamente perguntou a Mukunda Dasa: quem é o pai e quem é o filho? Mukunda retorquiu: Raghunandana definitivamente é meu pai, porque ele me deu amor por Deus, Krishna Prema, e me mostrou a consciência de Deus, Krishna pura. Os passatempos eternos de Deus, Krishna. Raghunandana é Kandarpa Manjari, o Pradyumna da expansão quádrupla de Deus, Chaturvilha. O seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis, 21,108. E agora só resta glorificar, né? Esse associado íntimo de Deus. Pradyumna Kandarpa... Não, calma, Bimala, tá vendo? Já embalou tudo aqui, ó. Pradyumna ki jai, Kandarpa Manjari ki jai, Raghunandana Thakur ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. É associado íntimo também. Filho, foi filho, Pradyumna foi um dos filhos de Krishna, Bimala. Não é? Então, associado íntimo de Deus. Na verdade, é uma expansão quádrupla de Deus. É uma das expansões de Deus.
Deus tem quantos filhos quiser, amigos, parentes, ele vai se expandindo aí, como fala no Gita, né? Krishna, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. E não tem limites para suas expansões. E essas expansões são mantidas eternamente. São mantidas eternamente e famosas eternamente também. Quando você começa a falar de Deus, não tem fim, né? O conhecimento ilimitado, completo e perfeito. Como que pode ser completo e ilimitado ao mesmo tempo? Então, é isso aí. Sem entender a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, ninguém vai entender nada, muito menos Deus, suas leis e seus mundos. Já parei de falar, é hoje, hein? O que nós vamos fazer, hein? Vamos ler mais um pouquinho da coleção. Tem passatempo? Não. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo... Cadê o capítulo? Nunca está no lugar certo. Nossa, Krishna Balaram. Não estou falando nada não, Bima. Estou pensando alto aqui. PDF 389. Capítulo Bali Maharaj entrega sua vida. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyana Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmaye Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então, página 746. Deixa eu aumentar a letra aqui. Convivência. Já estou falando sozinho. Convivência, Bímola, convivência. Não, imagina, você não fala sozinha, não, imagina, que isso. Onde eu estava, até perdi o tamanho da letra aqui. Está aqui. Qual a utilidade do corpo material que fatalmente será deixado pelo seu proprietário no fim da vida?
E qual a utilidade de todos os membros familiares de alguém que na verdade são saqueadores que arrebatam o dinheiro que poderia ser utilizado a serviço do Senhor Krishna para gerar opulência transcendental? Qual a utilidade da esposa? Ela é apenas a fonte para a intensificação de condições materiais. E qual a utilidade da família, lar, nação e comunidade? O apego a eles meramente desperdiça a valiosa energia manifesta durante a duração da vida da pessoa. Aí ficou da gente ler a explicação desse verso, né? Calma, deixa eu tomar água aqui. Não vou falar nada não. Só ler aqui. Não fala do marido aqui, Vimala. Por enquanto não. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, aconselha que Sarvam Dharmam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Em português, abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. O homem comum não valoriza essa afirmação proferida pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, porque pensa que durante sua vida, sua família, sociedade, nação, corpo e parentes são tudo. Por que deveria alguém abandonar alguns deles e refugiar-se na Suprema Personalidade de Deus, Krishna? Porém, através do comportamento de grandes personalidades, como Prahlada Maharaja e Bali Maharaja, entendemos que a rendição ao Senhor Krishna é a ação correta para qualquer pessoa inteligente. Contra o desejo de seu pai, Prahlada Maharaja refugiou-se em Deus, Vishnu. Igualmente, Bali Maharaja refugiou-se em Vamanadeva contra o desejo de seu mestre espiritual, Shukracharya, e também contra o desejo de todos os líderes dos demônios. As pessoas talvez fiquem surpresas de que os devotos tais como Prahlada Maharaja e Bali Maharaja pudessem buscar refúgio no inimigo, abandonando a natural afinidade pela família e aconchego do lar. Com relação a isso, Bali Maharaja declara que o corpo, o centro de todas as atividades materiais, também é um elemento estranho. A gente não precisa nem do corpo material. O corpo material é supérfluo para nós, almas eternas. É quando a gente se torna consciente de Deus, né? Mas enquanto a gente não se torna consciente de Deus, o corpo é o máximo, né? E as pessoas vivem cultuando o corpo e os subprodutos do corpo, os filhos, né? O sêmen gera filhos, os subprodutos do corpo. Tá, já parei de falar. Muito embora desejemos manter o corpo em forma e útil em nossas atividades, ele não pode continuar eternamente. Embora eu seja a alma eterna, de acordo com as leis da natureza, após usar este corpo por algum tempo, tenho que aceitar outro corpo. A menos que com o corpo preste algum serviço para avançar em serviço prático e amoroso a Deus. Não se deve usar o corpo para nenhum outro propósito. Todos devem saber que... Calma, era ponto mesmo, Todos devem saber que se alguém usar o corpo para algum outro propósito, simplesmente estará desperdiçando o tempo, pois tão logo o tempo expire, a alma automaticamente deixará o corpo. Estamos deveras interessados em sociedade, amizade e amor, mas que são eles? Aqueles que estão disfarçados de amigos e parentes meramente saqueiam o dinheiro que a alma confundida ganhou a duras penas. Cada qual tem afeição por sua esposa e está apegado a ela. Mas que é essa esposa? A esposa chama-se Stri, que significa aquela que expande a condição material. Se alguém vive sem esposa, suas condições materiais são menos dilatadas.
Logo que ele se casa e se liga a uma esposa, suas necessidades materiais aumentam. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque... Blá, blá, blá. A atração... Tá, já parei de falar, Bímola. E parar de pensar também. Tá bom, só vou ler aqui. A atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Com base nesta concepção errônea, que amarra os corações do homem e da mulher, está amarrado, deram um nó. Quando se casa, dá um nó na calça do homem e no vestido da mulher, amarra os dois, né? Está amarrado, Bímola. Estamos amarrados. Vou cortar esse nó aí. Deixa eu tomar mais água aqui. Está acabando a água. Só tem mais esse copo. Tem que dar. Tem que dar até o fim do programa. Tá bom, Bímola? Sim, senhora. Tá regulando até a água. Quer controlar tudo. Eu acho que é Krishna. Você acha que é Krishna, né? Tá. Não, eu tenho certeza que eu não sou. Se eu fosse, não ia sobrar nenhum pardal, nenhum grilo, nenhum... Que mais? Que bicho. Esses bichos ficam ferindo o ouvido da gente. Tá, já parei de falar. A atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Com base nesta concepção errônea, que amarra os corações do homem e da mulher, a pessoa sente-se atraída por seu corpo, lar, propriedades, filhos, parentes e riquezas. Dessa maneira, sua vida enche-se de ilusões e ela pensa em termos de eu e meu. A vida humana presta-se à autorrealização e não a acumular coisas indesejáveis. Está vendo? Isso aqui é uma máxima. Deixa eu printar aqui. A vida humana presta-se à autorrealização e não a acumular coisas indesejáveis. Na verdade, uma esposa serve para que se aumentem coisas indesejáveis. Não vou printar isso aqui não, tá bom? Pular essa parte. Está parecendo o Krishnadama, Bímola. Na verdade, uma esposa serve para que se aumentem coisas indesejáveis. A vida, o lar e tudo o que alguém possua, se não forem apropriadamente usados a serviço do Senhor Krishna, tornam-se... Não, parece, né? Não, ninguém é contra as famílias, filhos, não. Todo mundo deve ter famílias e filhos conscientes de Deus. Todo mundo pode e deve usar tudo no serviço prático e amoroso a Deus. Deve fazer um bom uso de um mau negócio. O corpo material é um mau negócio. Já começa por aí, né? Então, todo mundo deve fazer um bom uso de uma coisa ruim. Estar no mundo material é ruim, mas... O devoto consciente de Deus, ele usa tudo no serviço prático e amoroso a Deus. E aí o seu lar vive feliz, e vira lar docilar, como os materialistas querem, né? Mas só vai conseguir lar docilar se a família inteira se tornar consciente de Deus, pelo menos o pai e a mãe, né? A vida, o lar e tudo o que alguém possua, se não forem apropriadamente usados a serviço do Senhor Krishna, tornam-se... é pro lado de cá, tá. Tornam-se todos fontes de condições materiais, onde há sofrimento perpétuo, impelido pelas 3 classes de misérias. E, infelizmente, na sociedade humana não há instrução ou instituição alguma que forneça essa educação. O desejo de Prabhupada é que cada casa se tornasse um templo de Deus, porque como Prabhupada respondeu à pergunta, ele veio ao Ocidente para fazer as pessoas felizes nesta vida e na próxima.
Então quem segue o padrão de Prabhupada, quem transforma a sua casa num templo de Deus, vive feliz aqui e agora, e sempre. Infelizmente, na sociedade humana não há instituição alguma que forneça essa educação consciente de Deus, Krishna. Todos são mantidos em escuridão quanto à meta da vida e, portanto, existe uma contínua luta pela existência. Falamos de sobrevivência do mais forte, mas ninguém sobrevive, pois sob a influência das condições materiais, ninguém está livre. Tá vendo? A escravidão não acabou, né? Meu amigo, todo mundo é escravo do sentido. Não, todo mundo não, os devotos puros não. Tirando os devotos puros, todo mundo é escravo dos sentidos. Meu avô, o melhor de todos os homens, que alcançou conhecimento ilimitado e era adorável por todos, temia os homens comuns deste mundo. Estando plenamente convicto da estabilidade oferecida pelo refúgio a vossos pés de lótus, ele se abrigou a vossos pés de lótus. Mesmo que para isso tenha agido contra o desejo de seu pai e amigos demoníacos, que foram mortos por vós mesmo. Somente pela providência é que forçosamente fui trazido aos vossos pés de lótus e fiquei privado de toda a minha opulência. Devido à ilusão criada pela opulência temporária, as pessoas em geral que vivem em condições materiais, defrontando a cada momento com a morte inesperada, não entendem que esta vida é temporária. Somente pela providência fui salvo desta condição. Bali Maharaja, deixa eu tomar água. Bali Maharaja apreciou as ações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, embora todos os membros das famílias demoníacas, com exceção de Prahlada Maharaja e Bali Maharaja, considerassem Vishnu como seu eterno e tradicional inimigo. Os materialistas acham que Deus é o inimigo deles, né? Então, tratam Deus como inimigo. Se é que acreditam, né, que exista Deus. A maioria nem acredita que existe Deus. E se acredita que existe Deus, Deus é inimigo. Como declarou Bali Maharaja, o Senhor Vishnu, na verdade, não era inimigo da família, mas o melhor amigo da família. Já ficou descrito qual o princípio desta amizade. O Senhor Krishna outorga favor especial ao seu devoto, tirando-lhe todas as opulências materiais. Bali Maharaja apreciou este comportamento do Senhor Krishna, portanto ele disse que foi para me levar à plataforma correta de vida eterna que me puseste nestas circunstâncias. De fato, todos devem temer a dita sociedade, amizade e amor pelos quais trabalham tão arduamente dia e noite adentro. Como Bali Maharaja indica através das palavras Jnana Bita, todo devoto em consciência de Deus, Krishna, deve sempre temer, vou ler de novo. Todo devoto em consciência de Deus, Krishna, deve sempre temer os homens comuns, ocupados em procurar prosperidade material. Mesmo se esses homens ou mulheres estiverem fantasiados de devotos e devotas, né? Porque Prabhupada falou que em Kali Yuga teriam até demônios ocupando a posição de mestres espirituais. Imagine, né? Então tem que ficar... Primeira coisa é entender a filosofia. E depois ficar ligado, né? Ficar ligado. É um perigo a cada passo. Cantar Hare Krishna e ficar de olho, porque tem demônios até ocupando posição de mestre espiritual. É verdade, sim. Imagina em posições inferiores, né? Todo devoto em consciência de Deus, Krishna, deve sempre temer os homens comuns ocupados em procurar prosperidade material. É Jagannatha Das Babaji, não é?
é um grande mestre, devoto puro de Deus. Ele morava no banheiro público. Ele falou que é melhor morar no banheiro público do que se associar com pessoas materialistas. Tais pessoas são descritas como pramata, loucos que buscam o fogo fato. Semelhantes homens não sabem que após uma árdua luta pela vida deve-se mudar de corpo, sem a certeza de que classe de corpo receber-se-á em seguida. Aqueles que estão completamente estabelecidos na filosofia da consciência de Deus, Krishna, e que, portanto, entendem a meta da vida, jamais adotarão as atividades em que os cães empreendem uma corrida materialista. Mas, se de alguma forma, Mas, se de alguma forma o devoto sincero acaso cai, o Senhor Krishna o corrige e o salva de deslizar a mais escura região de vida infernal. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavatam 7.5.30, que diz que o modo de vida materialista não vai dar para ler, tá? É outra explicação, outro ponto, mas então vou ler só um pedacinho aqui para a gente marcar. O modo de vida materialista é simplesmente mastigar repetidas vezes aquilo que já foi mastigado. É como o cão, né, que come o seu próprio vômito. Tá, vou parar aqui. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha, está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Eu achei que não ia dar tempo de ler a coleção Chaitanya Charitamrita, hein? Poxa vida, hein? E para variar você nem abriu ele direito. Página PDF 177. Não, nunca tá, né? Você também achou que não ia dar tempo. Então. É porque quem controla o tempo é Krishna, né? Página 341, linha 6. Tá. Vai. Ô, encrenca, tem que apertar 2 vezes mesmo. Tá, já parei de falar. Estamos lendo o capítulo Sanatana Goswami visita o Senhor Krishna Chaitanya. Paramos aqui, ó. Após essa conversa, Sanatana Goswami e Jagadananda Pandita voltaram para seus respectivos deveres. No dia seguinte, Shri Krishna Chaitanya foi ver Haridasa e Sanatana Goswami. Haridasa Thakur prestou reverências aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya e o Senhor o abraçou em amor estático. À distância, Sanatana Goswami prestou suas reverências em Dandavatis. Mas, desejando abraçá-lo, Shri Krishna Chaitanya chamava-o o tempo todo. Receando cometer ofensas, Sanatana Goswami não se adiantou para encontrar-se com Shri Krishna Chaitanya. No entanto, o Senhor Krishna Chaitanya resolveu ir cumprimentá-lo. Sanatana Goswami retrocedeu, mas pegando-o à força, Shri Krishna Chaitanya o abraçou.
Levando ambos consigo, o Senhor Krishna Chaitanya sentou-se num lugar sagrado. Então Sanatana Goswami, que era avançado em renúncia, pôs-se a falar. Vim aqui buscando o meu benefício, disse ele, mas vejo que aconteceu exatamente o contrário. Não sou qualificado para prestar serviço. Tudo o que faço é cometer ofensas dia após dia. Por natureza sou de nascimento inferior. Sou um reservatório contaminado, o qual produz apenas atividades pecaminosas. Se me tocares, Senhor Krishna Chaitanya, isso será uma grande ofensa de minha parte. Além do mais, escorre sangue das feridas infectadas em meu corpo, lambuzando o teu corpo com secreção úmida, mas mesmo assim me tocas à força. Meu querido Senhor Krishna Chaitanya, não tem sequer um pingo de aversão de tocar em meu corpo, que está numa condição horrível. Devido a esta minha ofensa, todas as coisas auspiciosas serão afastadas de mim. Portanto, vejo que ficando aqui não conseguirei nada de auspicioso. Por favor, permite-me regressar a Vrindavana após o festival de carros do Senhor Jagannatha. Consultei Jagadananda Pandita para saber qual a sua opinião e ele também me aconselhou a voltar para Vrindavana. Ao ouvir isso, Shri Krishna Chaitanya, muito irado, passou a repreender Jagadananda Pandita. Jaga, não passa de um rapazola, mas é tão orgulhoso que se julga competente para aconselhar alguém como tu. Em questões de avanço transcendental e mesmo em procedimentos comuns, estás no mesmo nível que o mestre espiritual dele. Não obstante, desconhecendo até onde vai o seu próprio valor, ele ousa te aconselhar. O Senhor Krishna Chaitanya ficou irado, externamente, é claro. Meu querido Sanatana, estás no nível do meu conselheiro, pois és uma pessoa autorizada. Jaga, porém, deseja aconselhar-te. Isto não é mais que o atrevimento de um menino travesso. Quando viu Shri Krishna Chaitanya castigando Jagadananda Pandita dessa maneira, nossa, ele estava presente em Bimala. Os passatempos de Deus têm que ser estudados, né? Infelizmente a gente só consegue ler. Quando viu Shri Krishna Chaitanya castigando Jagadananda Pandita dessa maneira, Sanatana Goswami caiu aos pés do Senhor Krishna Chaitanya e disse: agora posso entender a posição afortunada de Jagadananda. Calma, não me apressa não. Posso também entender o meu infortúnio. Neste mundo ninguém é tão afortunado quanto Jagadananda. Senhor, estás fazendo Jagadananda beber o néctar das relações afetuosas, ao passo que, oferecendo-me orações lisonjeiras, na verdade me fazes beber o suco amargo da Nimba e da Nishinda. Por minha desventura não me aceitaste como um participante de tuas relações íntimas, mas és a suprema personalidade de Deus, Krishna, dotada de independência completa. Ao ouvir isso, Shri Krishna Chaitanya ficou um tanto acabrunhado. Só para satisfazer Sanatana Goswami, ele falou as seguintes palavras: meu querido Sanatana, por favor, não penses que Jagadananda me é mais querido do que tu o és. Contudo, não posso tolerar transgressões ao padrão de etiqueta. És uma autoridade experiente nas escrituras autorizadas, ao passo que Jaga não passa de um rapazola. Tens inclusive o poder de convencer a mim. Em muitas ocasiões já me convenceste sobre o comportamento corriqueiro e sobre o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O fato de Jaga te dar conselhos é-me por demais intolerável, por isso dou-lhe o merecido castigo. Ofereço-te louvores não por pensar que estás fora do meu círculo de relações íntimas,
mas porque és, na verdade, tão qualificado que qualquer pessoa sentir-se-á impelida a glorificar as tuas qualidades. Embora alguém tenha afeição por muitas pessoas, diferentes classes de amor estático despontam segundo a natureza das relações por ele estabelecidas. Consideras teu corpo perigoso e terrível, mas para mim teu corpo é como o néctar. Na realidade, teu corpo é transcendental e nunca material. Contudo, pensas nele em termos de conceitos materiais. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dá sua opinião sobre como uma pessoa ocupada em pleno serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna transforma o seu corpo material em um corpo transcendental. Ele diz: o devoto puro, ocupado a serviço do Senhor Krishna, não tem desejo algum de satisfazer os seus próprios sentidos, de modo que jamais aceita algo com este propósito. Tudo o que ele deseja é ver que Krishna, a suprema personalidade de Deus, esteja sempre feliz, e devido ao seu amor estático por Krishna, ele age de diversas maneiras. As pessoas comuns pensam que o corpo material é um instrumento para o gozo material, e é por isso que trabalham com todo afinco. No entanto, o devoto não cultiva semelhantes desejos. O devoto sempre está de todo o coração ocupado a serviço do Senhor Krishna, esquecido de conceitos corpóreos e de atividades corpóreas. Disse que o corpo de uma pessoa comum é material, porque a pessoa comum, estando muito absorta em atividades materiais, vive ansiosa por gozar dos confortos materiais. Porém, deve-se aceitar como transcendental o corpo do devoto, que dando tudo de si, trabalha arduamente e ocupa-se em pleno serviço. Vou ler de novo. O corpo do devoto que, dando tudo de si, trabalha arduamente e ocupa-se em pleno serviço ao Senhor Krishna, só para ver Krishna satisfeito, ao passo que as pessoas comuns só se interessam em satisfazer os seus próprios sentidos. Os devotos trabalham para a satisfação do Senhor Supremo Krishna. Portanto, quem não consegue distinguir entre devoção e karma ordinário, pode erroneamente considerar material o corpo de um devoto puro de Deus. No entanto, aquele que não sabe... tem vírgula. Deixa eu tomar água, Bímola. Você está me apressando muito. No entanto, aquele que sabe não comete semelhante erro. Os não devotos que colocam as atividades devocionais e as atividades materiais comuns no mesmo nível são ofensores ao cantar do transcendental santo nome do Senhor Krishna. O devoto puro sabe que o corpo de um devoto, por ser sempre transcendental, é bastante adequado para prestar serviço ao Senhor Krishna. O devoto, na plataforma máxima de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, sempre considera humildemente que não está prestando nenhum serviço ao Senhor Krishna. Ele se julga incompetente para o serviço prático e amoroso a Deus e pensa que seu corpo é material. Por outro lado, aqueles conhecidos como devotos fingidos tolamente pensam que seus corpos materiais são transcendentais. Por causa disso, são sempre destituídos da companhia de devotos puros e assim não podem comportar-se como devotos de Deus. Tá vendo? Tem resposta para tudo, Bímola. Vou ler de novo. Aqueles conhecidos como devotos fingidos tolamente pensam que seus corpos materiais são transcendentais. É aqueles que se acham, né? Por causa disso, são sempre destituídos da companhia de devotos puros e assim não podem comportar-se como devotos de Deus.
Observando os defeitos dos devotos fingidos, Srila Bhaktivinoda Thakur canta o seguinte em seu livro Kalyana Kalpataru. Prabhupada cita um verso aqui em português. Se eu pensar que sou um devoto de Deus, aguardarei ansiosamente que os outros me prestem respeitos. E se o desejo de fama e reputação poluir o meu coração, com certeza irei para o inferno. Ao dar aos outros os restos da minha comida, considerar-me-ei superior e serei sobrecarregado com o peso do falso orgulho. Portanto, sempre permanecendo teu discípulo rendido, não aceitarei a adoração de ninguém mais. Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami escreve no Antya Lila 20:28 que onde quer que se encontre uma relação de amor a Deus, Krishna Prema, os sintomas naturais são que o devoto não se considera devoto, mas vive pensando que não tem sequer uma gota de amor por Deus, Krishna Prema. Mesmo que teu corpo fosse material, eu não poderia rejeitá-lo, pois o corpo material não deve ser julgado como bom ou mau. Shri Krishna Chaitanya disse a Sanatana Goswami que, como és um devoto de Deus, teu corpo é transcendental e não material. Por isso não deves pensar que este corpo está sujeito às qualidades superiores e inferiores. Além disso, sou um renunciado. Sendo assim, mesmo que teu corpo fosse material, um renunciado não deve fazer distinção alguma entre um corpo bom e um corpo mau. Qualquer coisa que não é vista em relação a Deus, Krishna, deve ser tida como ilusão. Outra máxima, Bimala, está vendo? Qualquer coisa que não é vista em relação a Deus, Krishna, deve ser tida como ilusão, Maya. Nenhuma das ilusões expressas por palavras ou concebidas na mente é real. Como a ilusão não é real, não há diferença alguma entre o que pensamos ser bom e o que pensamos ser mal. É as dualidades, né? Bom e mal, certo e errado, auspicioso e inauspicioso. Ao falarmos sobre a verdade absoluta, tais especulações não procedem. Esta citação é do Śrīmad Bhagavatam 11.28.4. Tá vendo? É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. No mundo material, todos os conceitos de bom e mal são especulações mentais. Eu acho isso, eu acho aquilo. Tá? Nossa, a internet está cheia disso, né? Ninguém quer seguir as escrituras védicas, mas está todo mundo aí falando eu acho isso, eu acho aquilo, porque isso é certo, isso é errado. Cada um inventando a sua própria loucura e seguindo a sua própria loucura, ao invés de seguir Deus e as escrituras autorizadas por Deus e os representantes autorizados de Deus. Por isso que o mundo está essa maravilha, né? No mundo material, todos os conceitos de bom e mal são especulações mentais. Portanto, dizer-se isto é bom, isto é mal, é tudo um engano. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a verdade absoluta. Então vamos parar aqui que não vai dar tempo de ouvir a explicação, Bímola. Eu vou ler de novo e parar. No mundo material, todos os conceitos de bom e mal são especulações mentais. Portanto, dizer-se isto é bom, isto é mal, é tudo um engano, ilusão, Maya. Tá bom, Bímola. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui, agora abriu rápido. Vai descendo aí a próxima coleção, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnahoy. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Koro Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas com dediova. Moreia Vilas com dediova. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Nayane Heribosada Yogalaru Parashi. Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Ei Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Seva di Kuru Diye Koronija Dasi. Jena Krishna dase koi enamora ho. Jena Krishna dase koi enamora ho. Shri Radha Govinda Premesada Yena Vasi. Shri Radha Govinda Premesada Yena Vasi. Janikani Chapapani Brahmacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Janikani Chapapani Brahmacharikani Cha. Danitani Pranashanti Padeshna Pade Pade. Hare Krishna Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Vrinde, 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 Maharani, 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.